Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente veio gravar esse vídeo meio fora de ordem, né? A gente tem vários vídeos para postar sobre os nossos últimos destinos, mas a gente precisava parar para falar sobre o coronavírus. Estamos bem, né? Conseguimos um refúgio para encarar esse momento. A nossa geração e a geração dos nossos pais não passou por nada parecido. Então a gente quer falar um pouquinho do que a gente vivenciou e também o que a gente está fazendo e o que você pode fazer para superar esse período. Bom, a gente está viajando o mundo há mais de um ano, né? Sem data para voltar para o Brasil. E a gente estava no Oriente Médio quando surgiram os primeiros casos de coronavírus. Mais especificamente em Dubai, surgiu um caso de coronavírus na cidade. Mas a gente já tinha um voo para a Índia, né? Inclusive, tinham 3 casos confirmados na Índia nessa época. E nós fomos os únicos a usarmos máscara nesse voo. E justamente nesse período a gente tinha um planejamento longo, de 90 dias pelo menos na Índia, né? Que a gente teria direito. E também era de múltiplas entradas, então a gente iria para o Paquistão, voltaria para a Índia, iria para o Nepal, voltaria para a Índia, iria para o Myanmar, e só depois a gente chegaria na Tailândia, que é onde a gente está agora. A gente ia passar um bom tempo nesse caminho, né? A gente não tinha nem ideia de quanto tempo, mas ia demorar um pouquinho. Então a gente viajou normalmente pela Índia, né? Chegamos no sul e fomos até o norte, e isso a gente já estava há um mês quando chegou a época do Holi. Por coincidência a gente passou o Holi na Índia, a gente nem sabia desse festival. A gente não planejou. A gente não sabia da data. E o Holi é um dos festivais mais importantes no país. É como se fosse o carnaval no Brasil, uma festa super bonita, né? O festival das cores e muito animada também. Só que tem um agravante pro coronavírus, né? Porque as pessoas se tocam o tempo todo, as pessoas andam munidas realmente de tinta, várias cores, e vão uma jogando, passando no rosto uma das outras. Arminha de água, balde de água na cabeça. Então é um contato muito próximo, as pessoas se abraçam. Uma festa muito bonita, mas foi um pouco atípica, né, nesse ano, porque já tinha uma preocupação com o coronavírus. Os casos já estavam aumentando no mundo inteiro. A gente estava acompanhando o que estava acontecendo na Europa, principalmente na Itália. A gente tem muitos amigos lá que já estavam passando por uma situação muito difícil. Eles não podiam sair na rua por qualquer motivo, né? Ou era mercado, ou era farmácia, ou passear com o cachorro. Fora isso, eles corriam um risco realmente de ser presos. Então a gente começou a ter uma real noção do que estava acontecendo. Inclusive na Índia começaram a falar um pouco antes do Holi sobre a possibilidade de cancelar o festival. Seria como cancelar o carnaval no Brasil. Mas a gente sabe que é muito difícil cancelar um evento de rua com essa proporção, né? É fácil cancelar o carnaval de rua no Brasil? É inimaginável, né? E no dia seguinte do Holi a gente teria um curso, que é o Vipassana, que é um retiro do silêncio. Não sei se vocês já ouviram falar, né? As pessoas ficam lá meditando todos os dias, cerca de 14 horas por dia. Isso é bem intenso. Logo depois desse festival todo de cores. Mas acabou que esse curso foi cancelado, né? Foi uma confusão danada, porque 4 dias antes eles não tinham confirmado ainda. E aí 2 dias antes eles confirmaram e 1 dia antes eles acabaram cancelando. Então a gente se viu muito sem roteiro na Índia. E logo depois do Holi, também começaram a fechar as fronteiras no mundo todo. Isso foi um fenômeno que aconteceu praticamente no mesmo tempo. E também cancelarem os vistos. Então, a gente não poderia ir para o Paquistão, tanto porque a fronteira quanto a emissão de visto estava fechada. A gente não poderia ir para o Nepal. Então a gente só poderia sair da Índia de avião. E começaram a limitar também os voos aéreos, né? Muitos países também fechando fronteira por avião, inclusive a gente não poderia voltar para a Europa, a gente não poderia ir para o Oriente Médio, que a gente teria uma base boa em alguns países. Então a gente começou a ver que a gente tinha que escolher um lugar para ficar preso. A gente estava muito sem rumo nesse momento. Não tinha mais tanto sentido continuar a viajar pela Índia, porque a gente não sabia o que poderia acontecer nos próximos meses. O clima estava começando a ficar muito tenso, né? E a Índia, por que a gente não escolheu ficar na Índia, né? Principalmente porque tem um sistema de saúde muito ruim, né? Muitas pessoas, na verdade a maioria das pessoas não tem acesso à água, não tem acesso à higiene, a sabão. Então a gente pensou que se a doença foi ruim na Itália, poderia ser muito pior na Índia. E a gente queria achar um lugar mais seguro. E nesse momento não tinham tantos casos confirmados na Índia, mas a gente não confia nos números divulgados, até porque a gente sabe que a Índia não está testando todo mundo. São cerca de 90 testes, né? Para um país de 1,5 bilhão de pessoas, 90 testes por dia. É muito pouco. O Brasil está testando quase 3 mil pessoas por dia. Primeiro que medicina não é matemática, então os números divulgados nem sempre vão ser 100% fiéis. E também cada país tem sua particularidade. Na Índia as pessoas não estão sendo testadas,
O governo afirma que ainda não houve nenhum caso de contaminação interna, o que a gente sabe que é impossível. Enfim, a gente também conhece vários viajantes, né? E que começaram a perceber isso e começaram também a ver essa possibilidade de sair da Índia. Muitos voltaram para casa. Acabaram voltando para o Brasil. A gente não chegou a pensar nessa possibilidade. Primeiro que a gente, na nossa situação, a gente não tem casa, né? A gente tem todo o suporte da nossa família, com certeza, mas a gente se viu meio sem rumo durante um certo momento. A gente tinha que tomar uma decisão e tinha que tomar logo. A gente tinha que escolher onde a gente ficaria preso. E aí a gente começou a ver nossas opções e vimos que estávamos limitados a 3 países. Singapura, Malásia e Tailândia. Eram países próximos, né, da Índia, que a gente poderia chegar de voo mais facilmente. Países mais estruturados, com um sistema de saúde melhor, com pessoas mais educadas, né, que a gente confia mais nos governos. Então a Singapura não foi uma opção, porque tinha um visto apenas de 30 dias, apesar de a gente ter até uma amiga lá que ofereceu ajuda. Valeu, Andréia. A Malásia e a Tailândia já ofereciam um visto de 90 dias, mas a Malásia já é um país mais caro, né, do que a Tailândia. E a Tailândia a gente pesquisou um pouquinho e viu que o sistema de saúde era muito bom, então a gente começou a se animar e decidiu pela Tailândia. Foi muito difícil a decisão de deixar a Índia, a gente tinha muita coisa ainda pela frente, a gente deixou o país bem na metade, mas compramos um voo para a Tailândia para o dia seguinte, onde a gente estava, em Jodhpur, no Rajastão. Mas inclusive a gente teve um problema no check-in, né? O atendente disse que a Tailândia tinha suspendido o Visa on Arrival, o visto na chegada. Para brasileiros, né? A gente estava sempre acompanhando as notícias e cada hora era uma nova notícia, então é muito difícil de conseguir acompanhar, mas a gente sabia que brasileiros ainda podiam entrar na Tailândia. E graças a Deus, né, deu tudo certo, a gente ficou 1 hora lá esperando, mas a gente conseguiu fazer o check-in, o aeroporto muito estranho. O primeiro voo foi nacional, até que estava movimentadinho, mas depois que a gente chegou no segundo aeroporto para a parte internacional, voos cancelados. Tudo cancelado, eles reajustavam, né, os passageiros num voo só e muito vazio. A gente deu sorte, conseguiu pegar o nosso voo, nem estava completamente cheio, né, mas deu tudo certo. Aí já é outra consciência, né? Diferentemente quando a gente saiu de Dubai para a Índia, quase todo mundo usando máscara, né? As pessoas passando álcool em gel. Os atendentes, comissários usando máscara. Também. Abrindo um parênteses aqui, a OMS recomenda que apenas as pessoas doentes usem a máscara, mas como tem muitas pessoas assintomáticas e um período de incubação de 14 dias, a gente não tem como saber quem está doente. Na nossa opinião, essa recomendação é porque se todo mundo tiver que usar máscara, não vai ter máscara para todo mundo. Então isso pode gerar um pânico, que já está gerando de uma certa forma, né? E a gente recomenda que vocês usem um lenço, um pano, uma bandana. Em determinado momento da viagem eu perdi a minha máscara e eu estava usando uma bandana amarrada. Peguei inclusive o avião só com a bandana. A lógica disso é que se todo mundo usar uma proteção, a chance de todo mundo que está doente estará usando também, e a chance de alguém ser contaminado vai ser muito menor. De certa forma é uma barreira a mais, né, para proteger contra essa doença. E quando a gente chegou na Tailândia, cara, foi outro mundo. A gente, tipo assim, foi praticamente a mesma mudança de Dubai para Índia, foi da Índia para Tailândia. Todo mundo usando máscara, álcool gel em cada esquina. Você sai de uma estação de metrô, tem o álcool, você entra em outra estação, tem o álcool. Você vai em qualquer lanchonete de rua, tem álcool em gel. Então você vê uma preocupação muito grande realmente com o vírus, né? As pessoas muito conscientes do nível da doença. Quando a gente chegou também não tinham tantos casos da doença, mas enfim, os números podem não ser reais, mas as pessoas tomando muito cuidado. E aí a gente começou a escolher um lugar para ficar preso, né? Para passar a quarentena, que a gente quer contribuir em não espalhar esse vírus, não é isso? Com certeza, é um momento de reflexão, de planejamento pra gente, né? A gente ficou alguns dias em Bangkok meio sem saber o que fazer, porque a gente tinha que escolher um lugar para ficar por mais tempo. E também de consciência coletiva, né? Agora eu acho que a gente tem que ter empatia com o outro, né? Compaixão, e pensar também, principalmente nas pessoas de risco. Como a gente pode ajudar para evitar a propagação dessa doença, né, que é muito séria. Então a gente começou a ver opções de Booking, Airbnb e, claro, o house sitting. A gente sabia também que a Tailândia tinha algumas oportunidades. Sim, mas o problema era o house sitting, você vai cuidar de uma casa enquanto a pessoa está viajando, mas as pessoas não estavam mais viajando, porque também não sabiam se iam conseguir sair, se iam conseguir voltar. Então a gente ficou numa incógnita durante alguns dias sem saber o que fazer. É verdade, inclusive a gente teve contato com algumas casas bem interessantes que cancelaram a viagem, né, ou responderam sinceramente que não sabiam o que ia acontecer.
Mas por muita sorte a gente conseguiu essa casa, né? A gente já está aqui há 5 dias, a gente tem pelo menos 45 dias aqui, mas é uma data flexível, porque a dona ela faz home office, ela dá aula de inglês assim pelo computador, e ela decidiu ir para uma ilha aqui da Tailândia, se isolar um pouco, curtir uma praia. E se ela conseguir voltar, é sinal de que provavelmente a gente também consegue continuar a nossa viagem, né? Com certeza. E para encarar esse longo período que a gente tem aí pela frente, a gente preparou uma lista, na verdade algumas listas, a gente queria compartilhar com vocês do que a gente pode fazer para deixar a nossa rotina mais leve, né? Então a gente separou uma lista de coisas que a gente gosta de fazer, coisas que a gente quer implementar na rotina e coisas que a gente quer aprender, que de repente nunca teve tempo, né, para aprender alguma coisa nova. Então, por exemplo, o que você gosta de fazer? O que você implementaria na sua rotina que você gosta de fazer? Que você possa fazer em casa, por Então, exemplo. A gente botou aqui meditação, né? A gente já faz muito esporadicamente e a gente sempre quis fazer mais. Por que não aproveitar esse momento para fazer mais? Yoga é algo que eu já faço há alguns anos, Charlie começou a fazer também, e a gente usa um aplicativo para fazer em casa, e a gente quer colocar e quer fazer todo dia. Eu gosto de escrever, a Larissa também, a gente tem um monte de post para escrever, né? Eu estou escrevendo um livro, a gente também quer escrever um livro sobre essa viagem. Então a gente, por que não separar alguns minutinhos do dia para escrever? Cozinhar, a gente adora cozinhar. A gente está cozinhando bastante agora. Por que não aprender coisas novas, pesquisar no YouTube, tentar incrementar um pouquinho a cozinha? O básico, né? Ver filmes, séries, ler, mas também exercício físico, uma ginástica funcional que você possa fazer dentro de casa. Jogo de tabuleiro, de carta, jogo virtual mesmo. Por que não jogar um videogame? Não fica o dia inteiro jogando videogame, né? Mas separar uma horinha aí, brincar, não tem problema nenhum. E, por exemplo, o que a gente quer aprender? A gente quer aprender a dançar? Somos péssimas. Isso é uma vergonha, porque todo mundo pergunta de onde vocês são? Brasil, aí futebol, samba, samba aí, não sei o que. Não peço pra samba não. Vergonha. A gente pode aprender a tocar um instrumento novo. Eu queria aprender o ukulele, mas eu não achei pra comprar. Mas a gente quer aprender a cantar, isso é legal, porque tem no YouTube, se você pesquisar karaokê, algumas músicas, você consegue achar só a parte instrumental, você consegue acompanhar a letra, né, e cantar. Aula de canto também tem no YouTube. Algum idioma diferente que você possa aprender nesse momento. Eu quero aprender a fazer pão, infelizmente essa casa não tem forno. Tem um forninho. Eu não vou conseguir aprender a fazer pão agora. Eu até já fiz algumas vezes, né, ficou até bom. E é algo que eu queria implementar para aprender a fazer, mas vai ficar para próxima. Enfim, curso de culinária, curso de massagem, fotografia, vídeo, investimento. E também fizemos uma lista sobre a nossa rotina. O que a gente pode implementar na nossa rotina? Então, fazer mais sucos, acender um incenso. Cuidar da pele, por que não passar um hidratantezinho, né? Cuidar do pé cascudo. Beber bastante água, limpar a casa, fazer faxina. Mas o principal item dessa lista é não ver notícias, né? A gente está passando por um momento muito confuso, ninguém sabe o que vai acontecer. Nesse momento as notícias são ruins, vai deixar a gente mais depressivo e com medo, né, do que está acontecendo. Então acho que a gente tem que focar em coisas positivas, em tudo isso que a gente falou aqui. Você tem que focar sua mente. Se tiver alguma notícia ruim, importante, ou alguma notícia boa, né, importante, que você precisa saber, você vai receber no seu WhatsApp, algum amigo vai te mandar, porque sempre vai ter gente acompanhando. A gente está vivendo um momento muito difícil que a gente tem que parar e repensar tudo, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso dia a dia, o que vai nos deixar mais feliz. Por isso que a gente separou um tempinho para fazer essa lista e para compartilhar com vocês também. A gente vai deixar essa lista completa aqui na descrição do vídeo. A gente pede que se você também tem alguma ideia legal que a gente possa implementar, que você divulgue aqui pra gente. Que todo mundo possa acompanhar. É claro, uma coisa que a gente não falou que é bem legal, que é fazer videochamada com parentes, com amigos, todo dia tentar ligar pra alguém. A gente se fala tão pouco, é só mensagem, por que não fazer um vídeo aí e entrar em contato com as pessoas que você não vê há um tempão? Vamos nos comunicar mais, vamos entrar mais em um processo de união, não fisicamente, porque nesse momento é importante praticar o isolamento social, mas a gente pode se unir de uma certa forma, né? Eu tenho certeza que vamos sair todos mais fortes, principalmente mentalmente, né, desse período, e também com uma consciência coletiva melhor, né? O mundo será mais unido. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Compartilhe também a sua experiência, o que você está vivendo nesse momento. A gente quer também ouvir você. Fique bem, se cuide e vamos fazer juntos o nosso melhor para superar esse período.
Um beijo, até a próxima!